Olá, hoje eu vou mostrar para vocês o que é o PlaySim e o que a gente pode desenvolver com essa ferramenta, tá? O PlaySim, ele é uma ferramenta de banco de dados. É uma forma muito prática de você desenvolver ERP, que são sistemas gerenciais, CRM, que é controle de relacionamento com o cliente, controle de estoque, um back-office para loja virtual, enfim, qualquer tipo de aplicação que você precisa trabalhar com um grande volume de dados, tá? É uma ferramenta que é fechada por login e senha, ela é web, então você pode acessar de qualquer computador que tenha acesso à internet, ok? Eu vou mostrar aqui uma das bases de dados, por exemplo, ó, aqui é um banco de dados de empresas, tá? Você vê que ele tem uma listagem, tudo isso aqui já é pronto no PlaySim, ele tem uma listagem padrão, você pode aumentar a largura das colunas, assim, então eu estou navegando aqui como um usuário, né? Então eu posso mexer nas colunas, posso ordenar em ordem alfabética por qualquer campo que eu tenho na listagem, tá? Eu posso aqui escolher um cadastro, eu clico sobre esse cadastro, ele vai me abrir a ficha aqui com todos os dados, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria uma base dessa, onde eu posso pesquisar, né? Vamos pesquisar aqui o que está escrito, onde está escrito K2Web na minha base de dados, tá? Fiz uma pesquisa com a palavra, ele vai trazer tudo que tem alguma coisa escrito K2Web, tá? Ó, tudo aqui. Se eu quiser fazer uma pesquisa avançada, eu clico duas vezes no botão de pesquisa, aí sim eu posso procurar. Eu quero que ele procure K2Web somente no nome da empresa. Vamos ver o que ele vai achar. Tá? Quer dizer, é uma base de dados muito fácil de trabalhar. Tá? Ele encontra duas empresas aqui, ó. Eu clico, ele vai abrir, vai me mostrar os dados. Posso alterar esses dados, posso incluir, posso compartilhar. Tá? Então, vamos mostrar agora como que a gente monta uma planilha dessas. Tá? É muito simples. Para isso, você tem que entrar então na URL do seu domínio, tá? Colocando planilhas NT, dessa forma como está escrito aqui, P maiúsculo, NT maiúsculo. Tá? É para ser complicado mesmo, para evitar ataque de hackers, né? Então tem que usar letras maiúsculas e minúsculas mesmo. Entrou aqui na planilha, você vai primeiro definir para que é essa base que você está fazendo. Se é para um site, se é para um sistema, se é um outro software de manutenção. Tá? Vou criar uma aqui para sistema. Vou deixar ela ativa, já ela sempre vem como ativa aqui nessa aba. E vou dar um nome para ela. Vou chamar essa base de dados aqui, por exemplo, de cadastro de veleiros, que é uma coisa que eu gosto, tá? Vamos entender um pouco agora como é que é essa configuração. Eu estou montando a base de dados, tá? Eu tenho três campos iniciais, o campo título, seção e língua, tá? Que são esses três campos aqui. Vamos ver isso lá naquela planilha de empresas que eu estava mostrando. Olha lá, campo seção, o campo língua e o campo título, tá bom? Esses são os três campos chaves da base de dados, tá? Eles são obrigatórios, você tem que ter esses três campos aqui. O campo seção ele é muito prático para a gente usar assim um menu pop-up, para você selecionar opções. Tá? Da mesma forma, o menu de situação, aqui o menu língua. Tá? A gente pode ter vários tipos de situação que a gente pode pré-configurar. E o campo principal, que é o campo título, que normalmente é o nome desse registro. No caso aqui de uma planilha de empresa, seria K2Web, o nome da empresa. Tá? Vamos voltar lá para a edição. Então, voltando aqui para a edição, na minha base de dados de cadastros de veleiros, eu vou escolher o nome e título, e vou querer que ele seja, vamos supor, modelo do veleiro. Tá? O campo seção, que é aquele campo pop-up, eu vou querer que ele seja o tipo de veleiro. Eu vou colocar opções ali embaixo. Tá? E aqui eu vou deixar o campo língua como situação. Tá? Vou deixar um campo prático assim para colocar se está ativo ou não. Tá? E aqui eu tenho os campos extras. O que são os campos extras? São esses campos aqui, totalmente customizáveis que eu posso criar. Tá? Então eu tenho três campos principais e tenho os campos extras. Vamos lá na edição. Campos extras. Se você já tem experiência aqui na configuração do PlaySim, você pode usar o código diretamente. Tá? Por exemplo, eu gosto muito de criar, às vezes, diretamente aqui. Campo telefone, o tipo
dele, se ele é obrigatório ou não, o próximo campo, endereço, por exemplo, tá? Tamanho de duas linhas, se ele é obrigatório ou não, e assim vai. Mas para quem é iniciante, é melhor apagar isso daqui e começar por esse botão que é o montar campos. Tá? Ele vai abrir aqui uma janela para você criar esses campos extras. Vamos aqui nesse botão de adicionar. Vamos adicionar um campo. Vamos pensar num cadastro de veleiros. Bom, eu acho que a primeira coisa é o tamanho, né? Qual o tamanho desse veleiro? Para a pessoa marcar os pés. Então, vou colocar aqui, tamanho em pés. Que tipo de campo que eu quero aqui? Tá? Vou querer um campo pequeno, porque ele vai colocar 10 pés, 30 pés, 40 pés. Um campo pequeno. Eu acho que isso tem que ser obrigatório, que é uma informação importante aí para isso. Tá? Vamos criar mais um campo aqui agora. Vamos ver o tamanho, ano do veleiro. Acho interessante. Vamos colocar também um campo pequeno, porque a pessoa vai só escrever o ano. Eu quero obrigatório também. Vamos colocar aqui, eu estou pensando em montar um cadastro de veleiros usados, né? Então vamos colocar o nome do proprietário. Proprietário, tá? Uma linha só para o nome do proprietário. Obrigatório, eu vou colocar não, às vezes a gente não vai ter esse dado. Vamos colocar aqui telefone do proprietário, tá? Uma linha também. Obrigatório, não, se eu não sei o nome dele e tal. Celular, tá? Uma linha também. Não vou deixar obrigatório. Colocar um campo agora também, valor, né? Escrevi um pouquinho, valor. Esse campo valor, eu vou querer ele monetário, porque vai ter centavos, né? Aquele padrão de dinheiro. Também não obrigatório. E para finalizar aqui, vou colocar um campo de observações. Tá? Esse campo eu vou querer um pouquinho maior, vou querer com duas linhas. Obrigatório? Também não. Ah tá, vamos mostrar mais um campo para vocês aqui, interessante. Tá? Estou usando a barrinha aqui para avançar aqui. Vou criar mais um campo com algumas opções. Vou colocar um campo aqui. Vamos colocar condições. Condições gerais, vamos chamar esse campo. Tá? Esse campo, eu vou querer que ele seja um campo de opções. Tá? Vamos subir aqui para enxergar melhor que eu vou ver as opções. Eu vou querer um campo, vou deixar ele com uma linha mesmo, vou deixar ele obrigatório, e as opções que eu quero, por exemplo, em bom estado, qual outra opção? Razoável, e a outra opção lamentável, tá? Eu tenho aqui opções também para a gente colocar já algum campo pré-preenchido, tá? Por exemplo, vamos criar um campo novo aqui. Localização. Localização é para a pessoa colocar cidade, por exemplo. Vou deixar pré-preenchido São Paulo, porque eu acho que a grande maioria das pessoas onde a gente vai trabalhar aqui vão ser da região de São Paulo. Para eu não ter que ficar escrevendo toda hora essa palavra, eu já vou deixar pré-preenchido, tá ok? Se eu quiser colocar alguma explicação no campo, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Campo tamanho. Então, sempre colocar o tamanho em pés. Pronto. Vou gerar os campos. Olha só, ele criou aquele código que eu estava mostrando no começo. Tá? Quem domina já essa sintaxe aqui pode escrever diretamente os campos aqui. Fica muito mais rápido do que usar aquela tabelinha. Tá? Mas aqui ele já gerenciou isso daqui. Eu vou gravar inicialmente, não vou mostrar o resto das configurações, só para a gente ver como é que está ficando. Sempre que o PlaySim grava um registro, ele abre uma próxima tela para você gravar um novo registro. Tá? Eu não vou fazer mais uma planilha agora, então vou simplesmente clicar aqui em pesquisa, OK, para checar a minha planilha que foi criada. Criou aqui a planilha, vou aumentar a largura da coluna,
E repara que ele trocou os espaços por underline. Por quê? No nome da base de dados, aqui no PlaySim, eu não posso ter acento, eu não posso ter espaço, nem caracteres especiais. Então ele vai fazer essa correção automática. Vamos testar agora então, vamos inserir alguns veleiros, tá? Tá? Colocar o meu login e senha. E ele vai me dar a opção de eu selecionar a planilha. Posso começar a escrever aqui, ele vai me mostrar cadastro de veleiros. Ou, se você quiser de uma forma mais prática, você pode simplesmente entrar no domínio que você quer e escrever o início do texto. Cadastro de veleiros. Ele já vai reconhecer na base de dados o que começa escrito cadastro de veleiros. Vamos ver, olha lá, já localizou aqui em cima e está abrindo então a minha base de dados. Não tem nenhum registro criado ainda, ele está carregando aqui a lista dos registros, tá? Apareceu vazio, tá? Eu vou incluir um novo nesse botão de inclusão. E aqui estão os campos que a gente configurou lá no Planilhas NT, tá? Vamos fazer um teste de preenchimento. Aqui eu não coloquei opção nenhuma, ele vai estar em branco, tá? Não tem problema, não é obrigatório. Situação, ele já colocou o default dele, que é ativo e inativo, tá? E vamos ver se a nossa base está boa. Modelo do veleiro, vamos colocar lá gaivota. Tamanho em pés, 21 pés. Você vê que aquela explicação que eu coloquei aparece aqui nesse ponto de interrogação. Sempre colocar o tamanho em pés, né? O ano do veleiro, vamos colocar lá 2005. Proprietário não tenho. O telefone, veja só, o PlaySim já reconhece como é um telefone, ele já coloca o DDD e o número do telefone. Mesma coisa no celular, ele reconhece que é um telefone. O campo pequeno, repara que eu coloquei campo pequeno aqui, ficou campo pequeno. Campo grande proprietário, que é o nome grande, né? Telefone, o valor também é um campo pequeno. Eu posso colocar o valor assim. Se eu não colocar como é um campo monetário, ele vai corrigir, vai colocar o 00. Observações eu deixei com 2 linhas. Condições gerais, lembra que eu coloquei aquelas opções, em bom estado, razoável ou lamentável. Então, esse aqui está em bom estado. Localização, já veio pré-preenchido São Paulo, ok? Então está tudo certinho. O que eu sinto falta aqui só é o campo de seção, que o tipo do veleiro está vazio. Tá? Vamos corrigir isso então? Deixa eu gravar esse registro para não perder o que eu fiz. Vamos lá para o Planilhas NT. Vou clicar no cadastro de veleiro. E vamos corrigir aquele campo seção. Eu quero colocar opções. E agora eu vou aproveitar para explicar mais algumas coisas então, tá? Já explicamos aqui como preenche os campos principais, os 3 campos principais, os campos extras, e agora vamos ver as outras opções avançadas. Opções do campo título, tá? Que é esse campo aqui, ó. Qual opções que eu tenho? Ele pode ser uma chave ou não. O que é isso? Se ele for um campo-chave, a gente sabe que as planilhas que estiverem integradas com esse campo, toda vez que eu alterar esse campo, ele vai ser alterado também nas outras planilhas que estão atreladas a essa, tá? O default é não, né? Se a gente colocar sim, não vai influenciar aqui nesse nosso caso, que só tem uma planilha, eu vou deixar não. Opções, eu posso colocar opções aqui de preenchimento, tá? Então, por exemplo, opcional, campus, eu quero aqui, sei lá, eu já sei que o veleiro, os modelos que existem são, por exemplo, gaivota, marreco, como é que chama? Vela 21 e etc. Vamos deixar esses 3 modelos aqui, tá? Aqui são opções um pouco mais avançadas, eu não vou explicar agora. Vamos pular agora para opções do campo língua. Olha só, aquilo que aparece de default lá, ativo e inativo. Vamos rever aqui, ó. Tá? Ativo e inativo. Eu não quero isso. Isso aqui para mim não tá bom. Vamos mudar. Eu vou querer então disponível, vendido, são, tá? Ela é obrigatória? Sim, eu quero que a pessoa preencha. Quais opções que eu vou deixar? Então aqui nesses campos extras eu vou colocar opções. Eu estou chamando essa seção de tipo, tá? Então esse tipo eu vou colocar 2 coisas aqui. Como bom velejador, eu sei os tipos de veleiro que tem, que são o quê? Oceânico ou
represa, ok? Para a gente saber se o veleiro é oceânico ou represa. Eu quero que isso seja obrigatório e eu quero permitir outras entradas de valores nessa seção. Vamos testar isso aqui então? Vamos lá. Grava. Vamos então agora entrar na minha planilha de veleiros. Eu vou ter que recarregá-la, ok? Vamos entrar de novo para ele atualizar aquelas alterações que a gente fez. Ok? Já tem um registro gravado aqui, que é o gaivota. Eu vou editar esse registro, que agora eu fiz alterações na minha base. Olha só, ele já está me colocando as opções que eu preenchi lá. Gaivota e marreco, certo? Seção, oceânico e represa. Ah, mas não são suas opções, eu tenho uma opção a mais aqui, é rio, é veleiro para rio. Nunca vi, mas tudo bem. É o mesmo de represa, mas tudo bem, vamos fixar. Agora ele aceitou minha opção rio. Opções aqui, ó, disponível, vendido e cancelado. Vamos deixar ele como disponível, tá? O resto a gente já preencheu. Vamos gravar isso aqui de novo. Olha que interessante, só para mostrar. O PlaySim, ele já tem uma central de histórico aqui, onde ele mostra todas as alterações que foram feitas ou registros que estão relacionados a essa planilha, tá? Como eu estou relacionando isso daqui com a minha base da K2 Web, ele tem algumas outras informações. Mas aqui ele mostra, ó, que eu criei esse registro no dia 16 às 6 horas da tarde e 33 minutos. Tá? O que mais que a gente tem aqui no PlaySim? Aproveitar e já falar. Ele tem uma centralzinha de anexos. O que é isso? Eu posso fazer o upload de arquivos, eu posso subir fotos, eu posso subir textos, PDF, planilha de Excel, enfim, qualquer tipo de arquivo que eu queira deixar relacionado com esse meu registro. No caso de veleiros, eu podia subir fotos do veleiro, podia subir uma descrição técnica dele, documentação, enfim, qualquer outro arquivo que eu quiser relacionar, tá? Bom, vamos gravar isso daqui e vamos avançar um pouquinho mais agora no desenvolvimento da nossa base de dados. Está gravando, vamos voltar aqui para o planilhas NT, cadastros de veleiro. Vamos lá, as opções avançadas, tá? Vocês repararam que na listagem, tá, aqui, ó, eu tenho alguns campos padrões. Isso aqui não está bonitinho, ó, não está nem cabendo o modelo de veleiro. De repente eu queria colocar aqui os dados do proprietário, algumas outras informações. Como é que eu faço isso? Vamos lá no Planilhas NT. Vamos navegar aqui até campos que vão para a listagem. Olha só. O que eu vou querer colocar lá? Eu vou querer colocar o nome do veleiro, que é o meu campo título, o tipo, a situação. Vou querer também aqui o tamanho. Eu vou querer também o proprietário. Tá? Vamos pegar essas informações aqui. Para ficar mais fácil, eu vou copiar. Vou lá, olha lá, campos que vão para a listagem. Vou colar aqui, tá? Eu não preciso dessas outras informações aqui, ó, ano. Eu vou deixar só o nome do que eu quero, ó, proprietário e o tamanho em pé. O nome aqui tem que ser idêntico ao que eu criei, tá? Então vamos checar lá, ó, tamanho pés, a vírgula que delimita o nome, tá? O campo proprietário, olha lá, proprietário. Tem que preservar os acentos, espaços, tudo que você tiver nesse nome, ok? Vamos voltar lá. O que mais que eu quero, como eu falei? Eu quero começar com o título, eu quero a seção, e eu vou querer saber se ele está disponível ou não. É o campo língua. Nota que esses três campos principais eu não mudo a nomenclatura. Título, seção e língua. Sempre assim, certo? Os campos extras é que tem os nomes de variáveis, né? São os nomes variáveis. Largura das colunas, para ficar bonitinho a minha listagem, tá? Eu preciso de um campo maior aqui, um menorzinho e tal. Como é que eu faço isso? Em pixels eu vou colocar aqui o título. Título é um nome grande, vamos pôr 200 pixels. Ó, nota que o delimitador é sempre um ponto e vírgula. Título. Seção, pode ser um pouquinho menor, 100 pixels. Não tenha medo de arriscar, põe o que você quer aqui, vê como é que fica e altera, tá? Campo língua, acho que ele é menorzinho, vamos pôr 80. Tamanho em pés, também é pequenininho, né? Vamos pôr 80. E o proprietário vamos deixar maior com 100 pixels, tá? Vamos mexer só nisso daqui e vamos gravar. Gravando aqui, eu posso voltar
para minha planilha de trabalho, eu vou recarregar, sempre recarrega para voltar às alterações que você fez, tá? Carregando a minha listinha, ela já deve estar configurada como eu pedi ali no Planilhas NT. Olha só. Então eu tenho o N-controle, que é um campo padrão, tenho o modelo do veleiro, o tipo, situação, que nada mais são do que o campo título, seção e língua. E os campos extras que eu coloquei, tamanho, peso e proprietário. Ok? Bom, isso aqui é a parte básica. A gente vai ter mais alguns vídeos mostrando algumas configurações avançadas para estender essa funcionalidade. E a gente vai ter também um outro vídeo começando a fazer uma integração de programação bem avançada com o controle de registros. Mas antes de finalizar essa aula, eu queria mostrar mais um recurso aqui da página de listagem, tá? Olha esse botão Opções. Nesse botão Opções, eu posso, por exemplo, copiar os dados que eu pesquisei nessa listagem aqui. Eu clico em copiar e eu posso colar isso para um Excel ou um bloco de textos, tá? Tudo que aparece aqui nessa listagem eu consigo copiar, tá? Eu posso fazer pesquisas, então, como eu falei, por qualquer tipo de palavra. Se eu escrever aqui vota, ele vai encontrar o gaivota, porque ele contém esse texto nele, ok? Então tem vários recursos avançados aqui de pesquisa, extração de dados e tal, e nos próximos vídeos a gente vai avançar um pouco mais nisso. Muito obrigado.